Oi, meu nome é Juliana e esse é o vídeo de análise do filme Quase Deuses. Eu vou colocar algumas cenas do filme e depois fazer alguns comentários sobre elas. Você não pegou? Bom dia. Nessa primeira cena, podemos observar que os dois amigos negros que estavam conversando, andando na calçada, tiveram que sair da calçada para as pessoas brancas poderem passar. Aqui podemos observar as pessoas quando elas entram dentro do ônibus para poder escolher os lugares que elas iriam sentar. Podemos observar que na frente estão sentadas as pessoas brancas e no fundo os negros, apesar das pessoas negras por vezes terem chegado antes no ônibus, eles têm que se sentar no fundo. Isso tem a ver também com a questão da segregação racial que ocorria nos Estados Unidos nessa época. Isso tem a ver com o movimento dos direitos civis americanos, que teve seu estopim por causa que Rosa Parks se recusou a se levantar do seu local do ônibus. Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho. Dias inteiros de trabalho vão para o lixo e eu tenho que começar tudo de novo. Será que você tem serragem ou titica nessa cabeça? Vemos nessa parte do vídeo um insulto direto ao trabalho do Vivian, sendo que quase toda aquela pesquisa daquele momento, ele que tinha feito, ele que tinha executado, mas por ele ter esquecido de ligar um aparelho, o doutor fez todo aquele estardalhaço. E o pior foi que ele não pôde falar nada, porque se ele falasse alguma coisa, ele poderia correr o risco de perder o emprego. Mas ele mostrou seu descontentamento, pegando seu casaco e indo embora. Até que o doutor percebeu seu erro e foi atrás dele, e isso já é outra parte do filme. Eu li sobre a sua pesquisa. Sobre corações com malformações congênitas. Meu Deus, as mulheres e os corações. Vivian, Nessa cena, temos a típica As Mulheres e os Corações. Por que não? A mulher não pode saber do que ela está falando ali, naquele momento, cheio de termos técnicos, médicos e tudo mais. Não, ela só tem que saber do sentimento, emoções e coisas assim. ter um jeito de levar mais sangue para os pulmões. Eu duvido que possamos reparar o defeito da estrutura cardíaca. Sem causar fibrilação ventricular? Bom, talvez haja uma forma de alterar a circulação sanguínea. Se nos concentrarmos na artéria pulmonar. Pelo amor de Deus, quem é você? Vemos aqui Vivian trabalhando como um garçom na festa do doutor, e enquanto o doutor fala ali com os outros doutores e a doutora tratando de termos técnicos e coisas da questão do bebê azul, ele vai passando e adicionando comentários sobre o que eles estão falando. E chega ao final, a doutora pergunta: "Quem é você?" Porque não é normal para eles que um negro participe daquela conversa com tantos termos técnicos e outras questões. E vai fazer uma faculdade de medicina? Não precisa me lembrar disso, Clara. Temos uma família agora. A Clara, eu amo essa personagem. Ela aborda o Vivian e pergunta: "Você ainda vai fazer uma faculdade de medicina?" Ele diz não, porque agora eles têm uma família. Para vocês verem, porque ele trabalhando, ele não consegue mais juntar o dinheiro para fazer a faculdade, porque ele tem que bancar a família. Com licença. Trabalhadores batem cartão na entrada dos fundos. Ele está comigo. Não faz diferença alguma. Você sabe quem sou eu? Não, senhor. Dr. Blaylock, professor-chefe de cirurgia. Sinto muito, Dr. Blaylock, mas são as regras. Aqui Vivian é barrado a entrar na instituição pelo segurança do local. Contudo, esse segurança, ele é firme, mas ele explica tudo muito claramente, sem fazer nenhuma forma de maus tratos a Vivian, tão diretamente, ou ao Dr. Blaylock, depois deles fazer toda a explicação de quem ele era e tal, que no fim não adiantou muita coisa e Vivian teve que entrar por trás. Essa cena tem um gancho com o conteúdo da aula sobre proteínas, em que a gente teve a análise sutil do filme, em que mostra Vivian de jaleco branco e todas as outras pessoas
São pessoas brancas usando o jaleco, em que todas param e ficam encarando ele como uma pessoa diferente ali, alguém que estaria deslocado daquele lugar, que não pertenceria àquele local. Temos aqui um exemplo de racismo silencioso, em que mesmo sem dizer nada, muita coisa é dita. Desculpa. Bom dia. Onde eu posso encontrar alguém que possa nos ajudar a arrumar o laboratório, doutor? Com quem pensa que está falando? Eu não sei. Sou Vivian Thomas. Trabalho para o Dr. Blaylock, no laboratório dele. Sou o Dr. Edgar V. Hacker, diretor do laboratório. Eu quero café e uma rosquinha. Doutor. Deve haver um mal-entendido. Escute, eu não tolero insolências. Vamos resolver isso. Essa cena, diferente da cena do segurança que comentamos há pouco, Vivian faz apenas uma pergunta e o outro doutor se mostra totalmente hostil a tudo que ele está falando, pedindo ainda para que ele fosse fazer um serviço de comprar o café, sendo que esse não é o serviço para qual ele foi contratado e ainda foi tratado com muito descaso nessa situação. Sabe, doutora, não tem muitos... O quê? Tem que falar mais alto, não escuto direito neste ouvido. A senhora é uma das poucas doutoras que eu vi aqui. Pelo menos me deixam entrar pela porta da frente. Nessa cena, falamos de uma questão de privilégios, apesar da pouca representação. Temos a doutora, uma das únicas mulheres que vemos numa posição com maior poder, uma médica, e não apenas uma enfermeira, por exemplo, e percebemos o privilégio que ela tem, apesar de ser a única mulher ali, com essa posição de poder, de, por ser uma pessoa branca, poder entrar pela porta da frente, diferente de Vivian, que tem que entrar pela porta dos fundos. Brancos. Precisaremos das nossas próprias ferramentas. Podemos ter problemas, Vivian. Grandes problemas. Eles estão me deixando louco, sabe? Essa porcaria de guerra. Não temos médicos. Aqui gostaria de comentar sobre o espanto no rosto do homem branco ao observar uma pessoa negra entrando no banheiro que ele estava frequentando, porque na porta já dizia claramente homens brancos, sendo que Vivian entrou ali enquanto eles estavam conversando sobre algum assunto sobre a pesquisa dos bebês azuis. Gostaria de trabalhar com você um dia. Seria ótimo, Dr. Longmire. Aqui temos uma cena de reconhecimento, em que o Dr. Longmire se diz interessado em trabalhar com Vivian em algum futuro próximo, reconhecendo a capacidade dele quanto aos serviços que ele presta. Você usa jaleco branco, mas você é um trabalhador classe 3, assim como eu. Aliás, eu trabalho há mais 2 anos do que você. Ganho mais do que você. Não penso que você é muita coisa aqui. Com licença, amigo. Classe 3, o que significa? Significa nível salarial. Senhora, isso aqui, o que é? Classificação do trabalho. O que é classe 3? Auxiliar de manutenção. Tá errado, eu sou técnico de laboratório. Vivian Thomas. Muito bem. Pronto. Vivian Thomas, classe 3. Obrigada. Aqui temos uma cena que acontece muitas coisas ao mesmo tempo. Primeiramente, o oprimido se torna opressor. Uma pessoa negra faz descaso com outro negro que está em uma posição de poder um pouco acima. Apesar de que posteriormente descobrimos que Vivian não está recebendo a quantidade de salário referente ao seu trabalho, porque ele trabalha 16 horas por dia, mas recebe apenas $16. E esse outro negro, a gente pode causar um estranhamento, tipo, tá, mas ele é negro, ele está destratando outro negro. É a questão do oprimido se tornando opressor. Na cena seguinte, a mulher do RH conversa com Vivian, tratando de uma maneira rude, e como se ele devesse saber, obviamente, qual era a classificação dele dentro do seu local de trabalho. Algum progresso? Se matar esse cachorro, eu juro que vou descontar do seu pagamento. Nessa cena,
Vivian já está irritado com a questão salarial, que ele descobriu que ele não recebe o tanto que vale o seu trabalho, e o doutor ainda faz brincadeiras quanto ao risco dele levar aquele cachorro a óbito enquanto faz ali o experimento, o que faz com que ele fique irritado e se retire do local. Mas quem liga para como chamam você? Você e eu sabemos que o seu trabalho é muito valioso. Se o meu trabalho é tão importante, porque eu sou classe 3. 2 níveis abaixo do que eu faço. Essa é a classificação. Eu não sei por que eu não presto atenção em detalhes burocráticos. Ah, entendi. Olha, em Hopkins não se pode ser um técnico sem ter um nível universitário. Espere, onde é que você está indo? Tenho que consertar uns degraus. Temos aqui, mais uma vez, a questão do reconhecimento, só que não foi reconhecido. O doutor fala que tudo que ele faz é importante e que ele não liga para essa questão de classificação. Mas para Vivian, isso é muito importante, porque ele quer ser reconhecido pelo trabalho que ele está prestando naquela instituição. E um salário que seja equiparado ao tanto de trabalho que ele faz e a importância do seu trabalho, e prestando esse reconhecimento, a instituição não faz mais do que a sua obrigação. O que houve? Eu consegui um aumento para você, $25 extras por mês, além do que você já está ganhando. Um aumento de $300 por ano. Isso é o suficiente? E a minha classificação? Técnico em cirurgia. Eu promovi você. Promoveu. Para o que ele já faz. Com licença. Aqui não tem nem o que dizer, a Clara já disse tudo. Ei, vocês têm que ver isso. Vivian Thomas está operando assistido pelo chefe da cirurgia. Vamos lá. O destaque dessa cena é bem sutil. Quando o homem negro, que está ali na posição de faxineiro, ele observa enquanto os outros doutores vão correndo para ver Vivian efetuar uma cirurgia. A ideia dessa cena é que a gente observe o semblante do homem negro. Eu não vou repetir, chame-o. Nós só podemos chamar médicos. Me dá essa porcaria de telefone. Vivian Thomas. Chamando Vivian Thomas. Você está sendo aguardado no centro cirúrgico. Imediatamente, está ouvindo? Aqui é Blaylock. Aqui temos o racismo institucional batendo na porta. Só podemos chamar médicos. Tá, mas a criança tá morrendo, tá passando o tempo ali, pode levar a óbito, pode acontecer algo ruim ali naquela cirurgia, alguma coisa. É só chamar, é só colocar no interfone, gente. Que dificuldade. Mas a enfermeira quer manter ali as regras da instituição. Não, só chamamos médicos e ele não é médico. O que ele está fazendo aqui? O que significa isso? Vou ver do que se trata. Devemos fazer uma prece. Esqueça. Deus não vai me ouvir. Dr. Blaylock, um instante. Pode retomar o seu trabalho. Esse trabalho é dele. Aqui o senhorzinho, o doutor, fala para o Vivian que ele deve retomar o seu trabalho. E bem, é o que ele estava indo fazer, sabe? Ele já está trabalhando. Para que isso? Para vocês verem a falta de reconhecimento que Vivian tem, apesar de todo o esforço que ele prestou para esse experimento e que ele era o guia daquela operação. E mesmo assim, não queriam a presença dele ali. As chances daquele bebê eram quase nulas. Foi uma bela cirurgia cardíaca. Ele teve sorte em ter aquele negro com ele. Thomas salvou a pele dele. Eu queria vê-lo tentar sem ele. Aqui vemos o privilégio branco em risco, em que os doutores, dentro da sala, comentam sobre a cirurgia e como Vivian ajudou o Dr. Blaylock, falando que ele sozinho não conseguiria, que ele não teria aquela capacidade. E ele poderia ter, poderia não ter, essa não é a questão. A questão é que o doutor fica incomodado com isso, sendo que ele fez todo o processo manual ali, enquanto Vivian o estava guiando. Foi um prazer conhecê-la, doutora Townsend. Obrigada. Dr. Thomas? Me chame de Sr. Thomas ou Vivian. O senhor não é médico? Não, eu trabalho com o Dr. Blaylock. Nessa cena em que um doutor foi prestar o reconhecimento a Vivian, chamando-o de doutor, ele falou, não, eu não sou doutor. E o homem que foi prestar aquele reconhecimento, ele apresenta uma expressão de espanto, porque ele imaginava que com todo aquele conhecimento técnico, guiando uma operação, Vivian seria um médico, mas ele não era.
Um herói do coração, Dr. Alfred Blaylock. Tem muitas fotos bonitas. Sempre tem fotos bonitas. Você não está no jornal, mas eu sei que estava lá. Vivian queria reconhecimento pelos serviços prestados, mas ele não foi citado sequer na revista, e muito menos teve sua foto estampada lá. Mas Clara diz que ela sabia que ele estava lá, mas ele gostaria que outras pessoas também soubessem, não apenas um comentário interno dentro de casa, mas externo para o mundo e para o mundo médico. Os colegas brilhantes e maravilhosos que me auxiliaram nessa operação, Dra. Helen Towsig, Dr. William Longmire, Dr. Denton Cooley, Dr. Mel Harmel. Eu acredito que um grupo de pessoas não poderia ter realizado tanto em tão pouco tempo sem grandes esforços em conjunto. Desesperados para romper uma nova barreira juntos. Momento de reconhecimento às pessoas que participaram da cirurgia, que estavam ali presentes na festa, todos foram citados, ninguém falou Vivian Thomas. Ninguém falou Vivian Thomas. Todos ficaram ali e o doutor nem sequer comentou. Era um hotel que era a favor da segregação, da separação entre negros e brancos. Sim, mas custava falar o nome? Eu não estou falando deles, não estou falando do Hopkins, estou falando do senhor. De mim, O que foi que eu fiz todo esse tempo além de lutar do seu lado? Eu deixei você acompanhar cada passo comigo e agora você quer jogar tudo isso fora? Por quê? É assim que demonstra a sua gratidão? Não sei, responde o senhor, doutor. Vivian, sinta orgulho em saber que você tem poder em sua mente e em seu coração. E em minhas mãos. Exatamente, em suas mãos. Nós fizemos história juntos. Nós mudamos o mundo. O mundo. Eu sou invisível para o mundo. Eu não me importo com isso. Eu entendo que... Pensei que fosse diferente aqui. Então, não lutou tão bem do lado, sabe? Sempre queria estar por cima, se sobressaindo aquela situação. Privilégio branco em risco. Gratidão a quê? Ele só queria o reconhecimento pelo trabalho que ele presta há mais de 12 anos, sabe? Só falar obrigado. Ele queria uma palavra, ou pelo menos o nome dele citado em algum lugar. Nem que seja numa reunião ali onde não vai ser documentado, sabe? Mas não ocorreu. Aí ele fala, vou pegar o rumo. Nós mudamos o mundo na questão da cirurgia dos bebês azuis, mas não do reconhecimento do trabalho prestado por uma pessoa negra, com muita técnica e experiência. No final, Vivian diz que ele é invisível para o mundo, e realmente ele foi invisível para o mundo, apesar de ter ajudado na mudança dele. O refluxo gástrico, sem qualquer Vivian efeito Thomas. colateral. O rapaz dos bebês azuis. Um paciente meu trabalha no hospital e me falou de você. Hopkins está indo bem por causa do que você fez por eles e... você está aqui. Tudo o que está passando pela mente de Vivian no seu interior. Esse homem vai e fala tudo para ele. Você ajudou eles naquela descoberta. E aqui está você, vendendo remédios para mim. Cadê o reconhecimento por todo o trabalho que você ajudou eles a fazer? O que eu posso fazer por você, Vivian? Eu cometi um erro. E... gostaria de ter o meu emprego de volta. Bom, e como poderia ser diferente? Eu continuo sendo o mesmo hipócrita bastardo. Não é pelo senhor. É pelo trabalho. Gosto disso.
Apesar de Vivian não ter feito nada errado, ele diz que ele cometeu um erro por querer se tirar daquela situação em que ele não era reconhecido e não era bem tratado dentro daquela instituição, apesar de todos os seus esforços prestados. Então Vivian, mesmo com seu orgulho ferido, volta lá, apesar de tudo que ele passou, e fala: eu quero meu emprego de volta, porque eu gosto do que eu faço. A parte boa é que o doutor reconhece como ele tratou Vivian dentro daquela situação. Sabe, Vivian, dizem que a gente nunca viveu se não tiver do que se arrepender. Eu me arrependo. Todas as vezes que eu vi o filme nessa cena eu chorei, porque ele reconheceu o erro dele, mesmo ali no final da sua vida. Ele falou: Vivian, eu errei. Mesmo que não diretamente. Ainda ficou ali no subentendido, nas entrelinhas, mas ele disse: hoje nós homenageamos alguém que nunca cursou uma faculdade de medicina e ainda assim se tornou um de nossos maiores professores de medicina. Esse indivíduo ajudou a mudar a maneira como compreendemos o funcionamento do coração para sempre. Agora eu tenho a honra de ler. A reitoria da Universidade Johns Hopkins, em consideração a um cientista inovador, um professor ilustre e um técnico de cirurgia muito habilidoso, neste dia entrega este doutorado honorário ao Sr. Vivian Thomas. A homenagem mais do que merecida, o reconhecimento depois de muitos e muitos anos de trabalho. Eu não estou acostumado a estar diante dos holofotes. Então, estar na posição em que me encontro agora me traz alegria e muito orgulho. Depois de uma vida toda sendo negado o seu local de fala, o seu local de reconhecimento, ele não sabe como lidar com isso ali, naquela homenagem.